olhem para si mesmos. Despluguem-se de suas cadeiras, levantem-se e olhem no espelho. O que veem é como Deus os fez. Não fomos feitos para viver o mundo através de uma máquina. Existem centenas de sensores, cada um respondendo a uma célula diferente do cérebro ou neurônio. Eu sempre penso assim na liberdade, sabe? Como eu gosto de ser livre e eu acho que existe a possibilidade de alguma força externa tirar a nossa liberdade. Só que para isso eu tenho que começar a história lá atrás, que tem a ver com frequência. Esse papo de frequência, de energia, de vibração, eu sempre achei assim que fosse um negócio riponga. E eu ficava, sabe, galera completamente desconectada com o que está acontecendo, que é o mundo real, que é o que a gente vê. Mas quanto mais o tempo passou, mais velho eu fiquei, mais eu comecei a entender que tinha uma ponta de realidade ali. E eu comecei a ver essas coisas no dia a dia. Por exemplo, os cristais de gelo, eles se formam de uma maneira na natureza e de outra maneira artificialmente. A natureza tem uma vibração perfeita, por isso que ela faz o cristal perfeito. O Tesla já dizia que o nosso planeta está tomado de energia elétrica e frequências. E se a gente quiser entender o planeta, quiser entender o mundo, a gente tem que pensar em frequência. 70% do nosso corpo é água. E essas frequências, elas interferem diretamente na forma da água, como a água se comporta. E a gente é água. Não é à toa que depois de entrar no mar, de caminhar no mato, de subir uma montanha, a gente se sente tão bem. E dá uma felicidade interna, dá uma coisa assim absurda. É porque a gente, fazendo isso, está se conectando com a mesma frequência do universo, da natureza. O que conecta todos os peixes? É a água. O que conecta todos nós são frequências que a gente não consegue ver. Existem elementos que estão ali. O Wi-Fi é a prova disso. Tu sabe que está ali, teu telefone está funcionando, mas tu não consegue ver. Existem animais que vêm em outra frequência e talvez eles consigam ver o sinal de Wi-Fi. E se é real e se está ali, faz a diferença. A gente recebe choque para reanimar o coração, né? Porque o coração é um órgão elétrico. Nosso corpo produz eletricidade, nosso corpo é 100% elétrico, né? Tem gente que vai medir o pH da água, o pH do nosso sangue, e o pH é a voltagem dos fluidos no nosso corpo. Somos seres elétricos, cara. Vocês já viram aquela experiência do japonês
que ele coloca um potinho escrito amor, um escrito ódio, e ele acorda todo dia de manhã e ele deseja o bem para um dos potinhos que tem escrito amor, e ele lembra da família dele, das coisas boas, e ele deseja coisas boas, e no final do mês aquele potinho está branco, o arroz não estragou, não embolorou, não ficou preto, e o outro do ódio fica preto, porque a gente é como um sinal de Wi-Fi. A gente passa energia boa, e quando diz passa energia boa, é eletricidade. A gente fala de eletricidade como energia também. E esse é o segredo que a gente fala, o segredo da atração, sabe? A gente acredita nas coisas, bota na cabeça, joga pro universo e pensa positivo que as coisas vão dar certo. Aí tu pensa negativo, positivo, negativo. Tudo isso é energia. Eu e o Atka aqui na neve, aqui a gente fica assim curtindo. Olha o vento, Atka! Meu Deus, que ventania, rapaz! Olha o vento! Meu Deus, quanto vento! A Terra tem um campo magnético muito forte. A gente tem tipo uma barreira antes de chegar na Terra que se chama os Van Allen Belts. Tipo uma proteção, é tipo um escudo. Então, eles protegem a Terra da radiação solar. E o que é a radiação solar? É energia eletromagnética. Toda vez que a gente sai e caminha, ou tá no selvagem também, a gente tem que prestar atenção no que está fazendo, onde está pisando. E tudo isso é um resultado de impulsos elétricos no nosso cérebro. Se a gente cortar esses impulsos elétricos, se a gente mudar a frequência desses impulsos elétricos, a gente vai começar a ver completamente outra coisa, a gente vai começar a fazer completamente outra coisa. Tudo vem desses impulsos elétricos do cérebro. O nosso corpo é um corpo elétrico. Os nossos pensamentos são energia elétrica. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina, tudo que a gente faz são os impulsos nos neurônios. E praticamente tudo ao nosso redor produz energia elétrica. O corpo humano geralmente produz 100 watts. Um atleta olímpico pode produzir até 2000 watts. Fico pensando às vezes quanto um urso polar produz de energia elétrica dentro do corpo. A energia elétrica está em tudo. Do gelo colidindo dentro das nuvens e formando relâmpagos, da energia solar enviando eletricidade para a Terra. Parte dessa energia é a aurora boreal. E é aí que surgem os nossos pensamentos, as imagens que a gente vê. Tudo isso são caminhos dentro dos neurônios e eles são ativados por uma corrente elétrica. Imagina que dá para acender uma lâmpada só com energia gerada pelo nosso cérebro. Toda vez que a gente tem um pensamento, toda vez que a gente vê uma coisa, tudo isso são impulsos elétricos que os nossos neurônios estão processando.
cada caminho que faz é um tipo de pensamento que tu tem, é uma imagem que tu viu, é um movimento do teu braço. Tudo isso passa pelo teu cérebro para virar uma ação, para virar um sentido de visão, olfato, de tudo. A scientific milestone in this area came in the 1960s when Dr. Jose Delgado demonstrated remote control over a charging bull. By connecting a radio antenna to electrodes inserted into the bull's brain, Delgado proved that the animal's aggressive impulses could be thwarted by electronically manipulating the bull's muscle reflexes. Do you realize the fantastic possibilities if from the outside we could modify the inside? Could we give messages to the inside? You are going to play for us. Please, sir, keep it open. Wow. I guess your electricity is stronger than my will. There's this enormous mystery waiting to be unlocked. And the BRAIN Initiative will change that by giving scientists the tools they need to get a dynamic picture of the brain in action and better understand how we think and how we learn and how we remember. E aí tu me pergunta, Chico, por que tu tá falando disso agora? Tu sempre mostra a natureza, fala de natureza. É porque a gente está num momento muito importante da história. A gente está na transição para a quarta revolução industrial. Até hoje, houve 3 revoluções industriais. A primeira aconteceu no final dos anos 1700, com a invenção da máquina a vapor, que levou à criação de fábricas e um boom da indústria têxtil. A segunda revolução industrial foi marcada pela produção em massa, e além de novas indústrias como a siderúrgica e elétrica. A terceira aconteceu no final dos anos 1900, com a invenção do computador e da internet. Agora, a quarta revolução industrial vem com o surgimento da inteligência artificial e como ela se integra com os humanos. A inteligência artificial, ou IA, já pode ser vista no nosso dia a dia, desde como a gente faz o check-in no supermercado ou faz um check-in para um voo. Mas na real ela é muito mais avançada que a gente imagina. Em agosto de 2020, o empresário Elon Musk, o dono da Tesla, ele fez uma demonstração da empresa nova dele, a Neuralink. Esse microchip conectado com o nosso cérebro com fios minúsculos, ele está conectado à inteligência artificial e ele permite que a gente controle qualquer coisa, desde membros prostéticos ao nosso computador. Ele tem o potencial de transformar completamente a maneira como a gente interage online. The device could do related to monitoring your health and warning you about a possible heart attack or stroke or other damage, as well as sort of convenience features like playing music. You do a lot. It's sort of like if your phone went at your brain or something. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone, just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. We can use the output from the decoder to move the cursor instead of the joystick. Pages still moves the joystick out of habit, but as you can see, it's unplugged. He's controlling the cursor entirely with decoded neural activity. Eu estava vendo esse evento com os tiozão lá importante do mundo e tal. E aí o presidente do evento lá falou: The fourth industrial revolution will impact our lives completely. It will not only change how we communicate, how we produce, how we consume. It will change actually us, our own identity. And this revolution will come at a breathtaking speed. It will be like a tsunami. And actually it's not just a digital revolution, it's digital, of course physical, with nanotechnology, but it's also biological. But doesn't that imply surgical insertion? Not necessarily. You could go through the veins and arteries because that provides a complete roadway to all of your neurons. Your neurons are very heavy users of energy, so they need high blood flow. So you automatically, with your veins and arteries, have a road network to your neurons.
Eu jogava Atari quando eu era criança e a gente achava que, meu Deus, cara, a tecnologia não tem como avançar mais do que já é. Sabe? Era aqueles gráficos, era aquela coisa. E o óculos VR que tá vindo agora é a mesma coisa da sensação que eu tinha do Atari, que não tem como evoluir, meu Deus, os jogos estão indo assim, a internet, a tecnologia tá indo para um lado que não tem mais como evoluir muito. Só que a gente tá ainda nos anos 30 da tecnologia. Have you ever thought about controlling your PC, your experiences, your games? Not with controllers, mouse and keyboard and stuff like that, but actually just with your brain? Well, NextMind is not just thinking about it, it's actually doing it. So here we are with the first brain-computer interface. Let's just pause the music and pause the video. Bam! Done! Everything with your mind. That's absolutely impressive. And then from there, you're able to find data, run it through machine learning algorithms and get insights, and then use the insights to control prosthetics and different things. Tu imagina que eles estavam fazendo esses microsensores de platina e eles eram muito pequenos, pequeno assim, microscópico. So small that they can be injected through a hypodermic syringe and collected using a pipette. Só que agora com o avanço do grafeno, a descoberta do grafeno vai ser um marco na história nossa. E o que vai acontecer agora é que esses sensores, eles estão virando do tamanho de célula do corpo. É uma coisa assim, é muito pequeno, que não tem nem como a gente imaginar. Moreover, graphene leads to miniaturized brain sensors with a cell-like size, up to 40,000 times smaller than platinum-based sensors. This is less invasive and avoids unwanted side effects. Finally, graphene interfaces are easily coupled with modern electronics, contributing to the huge momentum of connected and smart devices. Virtual reality, realidade virtual, e tem o augmented reality, que é que tu vê as coisas normais, mas tu vê outras coisas. Que o cara chega na frente da loja, já sabe o nome dele, já fala com ele. Hola, Juliana Restrepo. Me alegra verte. ¿Qué puedo hacer por ti? Mis puntos están bien. ¿Qué está pasando? Tranquila. Por favor, espere mientras reinicio su dispositivo. Scientists have done experiments with rats, and they have chips in the rat's brain. And what they did was they taught a rat how to do certain things. And when the rat did all these complex things, it could get food. Now, it took the rat weeks to learn that. Weeks. But then they hooked the rat's brain chip to the internet. And they had another rat in another city. And instantly they connected those two rats' brains. And do you know what happened? The other rat knew how to get the food right away. It didn't have to learn anything. The knowledge was transferred from one brain of a living animal to another brain. If you know enough biology and you have enough computing power and data, you can hack my body and my brain and my life, and you can understand me better than I understand myself. You can know my personality type, my political views, my sexual preferences, my mental weaknesses, my deepest fears and hopes. A system that understands us better than we understand ourselves can predict our feelings and decisions, can manipulate our feelings and decisions, and can ultimately make decisions for us. Authority will shift from humans to algorithms. And this is already happening. Already today, billions of people trust the Facebook algorithm to tell us what is new. The Google algorithm tells us what is true. Netflix tells us what to watch, and the Amazon and Alibaba algorithms tell us what to buy. Muita gente, como
tem gente que abusa de droga e tal, tem muita gente que já abusa da mídia social, do telefone, do computador, mas agora vai virar parte do corpo do ser humano. Nós vamos entrar em sites como se fossem lugares reais, tridimensionais, isso para trabalho, diversão, fazer compras. O nome dessa nova internet é metaverso. Ouvia falar muito nessa palavra metaverso, mas nunca me aprofundava no assunto porque achava que era um mundo só para quem joga videogame, ou então algo muito para o futuro, que a gente não precisava se preocupar agora. E todos nós, eu, vocês, você, pode ser que a gente tenha que entrar no metaverso nos próximos anos, mesmo que não queira. Consumidores no controle de uma máquina hipotética, isolados numa posição de soberania, como um astronauta numa cápsula. Todos os sentidos bloqueados e reproduzidos virtualmente, numa experiência que um dia poderemos chamar de vida. Chegamos na beira do penhasco. A maior mudança da história da humanidade está prestes a acontecer. Pessoas que vão aceitar essa tecnologia e pessoas que vão escolher se manter humanas. E aí, galera, vocês vão para onde? Liberdade para todos.